acabado do mesmo jeito, tá? É só o encerramento aqui do que a gente estava vendo. Então, no caso desse motor aqui, o primeiro item é o 2, né? Ele é o referente à proteção de sólidos. E o segundo item é proteção de líquido. Então, esse motor aqui é 1. O que significa esse 1? Vou ir aqui na próxima parte. Protegido contra queda vertical de gotas d'água. Olha só que coisa mais assim bem especificada, né? Significa que só pode gotejar em cima do motor. Desde lá da água já deu errado, entrou no motor. Então assim, o número aqui ele identifica o nível de proteção. Existe, por exemplo, um motor chamado bomba sapo. Não sei se alguém aqui já viu alguma vez, já trabalhou com bomba sapo. Mas É essa aí mesmo que eu perguntei pro senhor. Ela trabalha afogada dentro do poço. ela trabalha dentro, se você ligar lá fora, ela queima, inclusive. Ok, ela tem que ser sempre dentro da água. Pois é, essa bomba sapo, ela é IP68. Por que ela é IP68? Se você for ver, ó, vamos ler aqui. Tá vendo a minha tela? Tá vendo minha tela, né? Não. Tá não? Parece não. Ah, tá, eu esqueci de apertar aqui. Desculpa, falha. Deixa eu compartilhar aqui. Bom ter perguntado, né? Então, motor IP68, se você for prestar atenção, o primeiro item, que é o 6, significa totalmente protegido contra a penetração de poeira e contato na parte interna do invólucro. E o segundo item, é o 8, significa que é protegido contra submersão. Ou seja, o motor é adequado à característica de submersão. O motor que é para trabalhar embaixo da água. Se trabalhar fora, inclusive ele queima, tá? Essa bomba sapo tem essa especificação. Nossa, isso tudo, macarrão. Bom, vai comer macarrão? Tô ouvindo, viu? Nem oferece. Não oferece. Minha comida tá me esperando ali. Já tá terminando a Vambora. aula. Bora, galera, comer macarrão então. Continuando. Aqui tá no finalzinho. Agora a gente só vai pegar a banguela aqui e terminar. Esse item que vocês estão vendo aqui, Alt, é a altura. Ah, só para finalizar, tá? O do IP aqui, ó. Presta atenção, vou ressaltar. Não confundir IP/N com IP, tá? IP é proteção de sólidos e líquidos. IP/N, relação de corrente partida e corrente nominal. E aqui é tabela. Consultar a tabela e ver, tá? Detalhe importante. Esse IP aqui é bom porque você tem que escolher o motor que é adequado à sua aplicação. Vou dar um exemplo. Já teve aluno que trabalha em granja, e aí que ele colocou o motor lá na granja que era... Ele não sabia, né? Comprou e não pensou também. Comprou o motor IP21, que é daquele aberto. O motor queimou mais ou menos depois de uns 3, 4 meses funcionando, dava para tirar uma galinha de dentro, tanta pena que tinha dentro do motor. Então, então, assim, vocês têm que tomar cuidado um pouquinho com essa questão da definição da parte mecânica, porque senão vocês põem um motor que não dá conta do ambiente. Eu falei da granja, mas outro exemplo, vai botar um motor IP21 para trabalhar numa serraria, que tem pó de madeira voando para tudo que é lado. É óbvio que o motor não vai aguentar, né? Bom, continuando então. Já outra limpou parte... o motor. Oi? Tipo, comprar o motor de tanta serragem. Pois é o tipo de coisa que acontece. Tá? Bom, a próxima parte aqui, Alt, é a altura. Pode parecer bobeira, mas o motor ele funciona até uma certa altura, porque depois daquilo ali o ar fica rarefeito e aí o motor não funciona mais igual. Então a altura padrão que o motor é fabricado é 1000 metros. Quando não está escrito assim, é 1000 metros de altura. Quando você tem um motor que é para trabalhar, por exemplo, lá no Chile, em um lugar muito alto, aí ele vem especificado até que altura que ele funciona. 1000 metros, enfim, tá? Continuando aqui. Oi, pode falar. Se ele for para, tipo, trabalhar no Zante e for trabalhar no Rio de Janeiro, funciona normal? No Rio de Janeiro? Como assim? Não. Se ele foi feito para trabalhar em grandes alturas, aí depois se for trabalhar no nível do mar. Ele vai funcionar diferente. Salvo engano, quando você prevê o motor para trabalhar em uma altura muito elevada, a estrutura dele é prevista de uma maneira diferente, rolamento, essas coisas, e aí se você trazer ele para trabalhar num ambiente normal, ele não vai funcionar da mesma maneira. Até porque é muito difícil de você encontrar um motor desse. É mais fácil acontecer o contrário, você comprar um motor
que é normal, para uma altura normal, e levar para um lugar desses, e aí ele acabar perdendo rendimento, entendeu? Bom, continuação. Aí aqui é a parte da tensão, e a tensão você sempre tem que analisar assim, ó. Essa tensão me dá essa corrente. Essa tensão me dá essa corrente. Essa tensão me dá essa corrente. E isso significa o seguinte: para cada tensão que você tem uma gata aqui me acompanhando na aula, ó. Ela tá me arranhando aqui embaixo. Aqui é a gata violenta que tá me arranhando esses dias. Brigando com a gata de novo? Me arranhou aqui agora. Então, assim, a gente tem aqui as tensões e as correntes. Uma coisa muito importante: este motor pode funcionar em qualquer uma dessas tensões. E ele vai dar qualquer uma dessas correntes. Claro que é proporcional, né? Essa tensão para essa corrente. Percebam que o motor, quando ele dá uma tensão menor, ele tem uma corrente maior para manter a relação da potência. Ou seja, esse motor tem uma X potência aqui e ele vai sempre ter essa potência, independente da ligação que você faça. Mas aí o que vai acontecer é o seguinte: quando você muda a ligação, o motor ele é preparado para uma tensão X, e com essa tensão X eu tenho uma corrente Y. Significa dizer o seguinte: vocês vão pegar esse motor, vocês vão escolher o fechamento que está aqui na direita, que é mais adequado ao sistema de vocês. No caso, seria esse daqui. Depois eu vou explicar sobre a questão de fechamento. E fazendo esse fechamento aqui, você consegue ligar numa rede 380, e aplicando 380 volts, você obtém 142 amperes no motor em funcionamento. Tá? Bom, continuando. Regime, essa parte do regime aqui é como o motor vai ser acionado. Então, significa falar para vocês assim: se o motor vai ser ligado uma vez por hora, 2 vezes por hora, 3 vezes por hora, é tabelado, tá? Se vocês forem olhar aqui, ó, regime S1 é o regime contínuo, aí tem os outros regimes aqui. Desculpa, fui resolver um probleminha aqui. Então, aqui o regime contínuo é o regime S1. Significa o seguinte: o motor que ele vai ficar ligado continuamente, sempre, do mesmo jeito. Existem os outros regimes, e cada um deles é para uma aplicação diferente. Por exemplo, um motor que vai ficar fazendo frenagem elétrica, é adequado que você compre ele com a característica do regime S7, que daí ele vai suportar a frenagem elétrica, que ela acaba sobrecarregando o motor. Então, é importante escolher o regime de acordo com a aplicação que você está utilizando. Porém, vou ser sincero, novamente, falando do dia a dia, o pessoal nem sabe que isso aqui existe e geralmente compra um motor só regime S1. Raros os casos quando a pessoa compra um motor com regime adequado para a aplicação, tá? Geralmente são equipamentos que vêm de fora, aliás. Continuando. Max indústria, professor. Oi. Na indústria, no caso, para a pessoa que vai planejar a compra do motor, ele é um engenheiro elétrico ou mecânico, no caso do regime S1 aqui, que ele vai ficar ligado continuamente? Geralmente, o que acontece em grandes empresas? A empresa que ela é muito grande, pegar uma Brain Pharma, uma Teuto, essas empresas aí, elas são empresas que elas não fazem, elas contratam uma terceirizada que faz. Então, a empresa ela vai ter que fazer uma linha de produção X. Ela não faz. Ela especifica que ela quer uma linha de produção que funcione da maneira que ela quer. A empresa contratada que é responsável por escolher os equipamentos, e aí vai motor, inversor, na aplicação correta, tá? E aí é essa empresa que tem que fazer essa escolha. Aí depende muito da empresa que você contrata. Uma empresa mais séria, mais idônea, faz esse tipo de dimensionamento mais certo. As que não fazem vão na tentativa e erro. Certo. Aí aqui, ó, Max Ambi, é a temperatura máxima ambiente para qual o motor foi fabricado. Nesse caso, esse motor aqui, 40 graus, não está escrito, tá? Quando não está escrito é 40 graus Celsius. Máximo ambiente, isso é difícil de conseguir, né? 40 graus. Se você trabalhar em um ambiente que tenha mais do que essa temperatura, vou dar um exemplo, caldeira, aí o motor, você tem que comprar um motor diferente também, porque senão ele vai queimar toda hora, porque ele vai ficar num ambiente que aquece muito. E aí esse aquecimento externo da temperatura ambiente vai fazer com que ele esquente lá dentro e estrague mais rápido. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe também. Para a parte de mecânica, eu sei que tem mecânicos aqui, essa parte de baixo é referente à parte mecânica. Rolamento frontal, rolamento traseiro,
e aqui é a parte da graxa e o tempo de manutenção. Além disso, aqui a gente tem o peso do motor, 462 quilos. Levinho, né? Ok. Levanta no braço. Do lado aqui tem as ligações, tá? As ligações vocês vão aprender a fazer ainda comigo. E aqui, rendimento, 92,5% e o fator de potência, 0,87. Esses detalhes aqui a gente vai tratar um pouquinho mais. Na verdade, nem o rendimento, né? O rendimento é questão de aproveitamento do motor e isso tem a ver com a tecnologia do motor. Se vocês acham que esse rendimento aqui é ruim, vou dar uma notícia interessante para vocês. O motor hoje em dia, elétrico, tem 93%, 94% de rendimento comum, tá? Motor piorzinho, menorzinho aí é 80%. Vocês sabem quanto que o carro de vocês tem de rendimento, eficiência energética? Nem carro tem. Tá, então o motor do ônibus. Ai, pegou pesado. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês. Quem tem carro, quem tem moto, quem anda de ônibus, vocês andam em veículos que tem 40% de eficiência no motor. Significa que para cada litro que vocês colocam lá, 600 ml do litro que vocês colocam de álcool, gasolina, vira tremelique e aquecimento no motor. É sério, tô brincando não. Vocês podem buscar em qualquer lugar aí. O motor elétrico não, ele transforma a maior parte em movimento. Motor a combustão não. 60% do combustível que vocês colocam vira qualquer coisa menos movimento na ponta do eixo. Triste, Professor, né? Quando tá bem regulado. Quando tá então bem regulado. aqueles carros elétricos tem uma eficiência melhor. Sim, o problema do carro elétrico, que ele não é realidade até hoje, não é aquela teoria da conspiração. Eu sou da área de elétrica, eu posso falar. Tem nada a ver com aquele negócio de teoria da conspiração, que é as petrolíferas, não, tem nada a ver. O problema é a bateria. Até hoje a gente não conseguiu desenvolver uma bateria que consiga armazenar muita carga. Na verdade agora está conseguindo, só que é caro ainda. Aí esse que é o problema. Aí tem o tempo de recarga também, né? Beleza que não desenvolveu muito essa parte do carro elétrico. A gente poderia ter um carro elétrico mais avançado hoje em dia se usasse mais, né? Mas quem saiu na frente foi o carro a combustão, com os motores que a gente conhece. E aí por isso que desenvolveu mais tecnologia em cima dele. Mas chegou num ponto que o carro que a gente tem hoje em dia, ele não tem mais aonde chegar. É aquilo ali. E de agora para frente, a gente vai ter uma alteração. Aí me perguntam, vai ser o carro elétrico que vai ser a realidade? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que carro elétrico ele vai ser também uma realidade, mas o que vai ser mais comum que vocês vão ver nos próximos anos são carros híbridos, tá? Que é um carro que ele tem motor elétrico e motor a combustão. E aí isso daí já dá um rendimento, para ter uma ideia, carro com 145 km por litro. Só para vocês terem uma ideia de usar os dois em conjunto. Então, eu acho que o futuro a curto prazo é o carro híbrido, combustão e elétrico. E futuramente aí carro elétrico, puro. Tá? E aí tem a fator de potência. Oi? Pode falar? A bateria que é o problema, que nem você falou. Bateria que é o problema, tá? Aí aqui a gente tem o fator de potência. O fator de potência o Bruno tratou bastante com vocês, eu acho, né? Falou, né? Então, aqui está falando o fator de potência desse motor, que é a relação entre a parte reativa e a parte ativa do funcionamento do motor. Quanto pior esse fator de potência, mais energia reativa ele consome no sistema. Tá? Bom, gente, não tem como vocês decorarem tudo isso, tá? Eu vou deixar vocês digerir um pouquinho essa informação toda que eu passei. Gravei os vídeos dessa aula, as 3 partes. Vou colocar no YouTube e vou passar para vocês. Semana que vem eu vou passar atividades para vocês fazerem sobre leitura de plaqueta, tá? Aí eu aconselho que vocês olhem meu vídeo, porque com certeza vocês vão esquecer de algumas coisas. Mas por enquanto, o que vocês têm de dúvida? Não tem dúvida nenhuma não, é igual você falou aí, né? É a gente conseguir aí decorar essas informações aí, são muitas informações, mas como a gente vai vendo mais vezes, a gente vai conseguir decorar algumas coisas, né? Sim. Eu vou fazer lista de exercício para vocês. O negócio é saber identificar depois, né?
Isso. Essa minha aula, essa apresentação, ela já está no ambiente do Senai, tá? Ela já está lá no ambiente educacional, beleza? E aí os vídeos eu vou colocar no YouTube. Assim que terminar de converter aqui, eu coloco no YouTube e lanço para vocês, ok? Você fala aula, professor, é a apostila? Isso, essa apresentação aqui que você está vendo. Ah, beleza. Beleza? Foi bem informativa a aula, interessante, viram alguma coisa diferente? É interessante, né? A gente aprender mais, identificar essa placa aí. Vocês acham que vocês já vão conseguir... Vocês acham que vocês vão conseguir montar a parede com os tijolos tudo errado, que nem o Gabriel falou? Credo. Como é que é? Ó, tem alguém falando sextou aí. Sextou. Deve ser o Rafael. Eu vou encerrar a aula então, tá? Uma boa noite para vocês e um bom descanso. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom.